Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí nos Salmos de número 37. Glória a Jesus. Vamos falar algo concernente àquilo que nós temos vivido, aquilo que Deus tem falado conosco. Então abra a sua Bíblia nos Salmos de número 37, versículo de número 25, versículo bem conhecido por todos. Talvez você nem sabia que estava aqui nesses Salmos, né? Mas se encontra aqui. Salmos de número 37, versículo de número 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Vou ler mais uma vez. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fica aí, marca aí esse Salmo 37, que nós vamos voltar nele daqui a um pouco mais. Mas eu quero já, querido, estar falando da parte de Deus relacionado ao momento em que estamos, que tem sido um momento de muitos confrontos, desafios, né? Muitas inversões de valores. Aquilo que é certo, né, se virou como errado, aquilo que é errado agora é que é o certo. Então a gente vê, querido, pessoas que têm valorizado muito as suas aparências, né? Tem postado aí nas redes sociais, né, as aparências de felicidade, botam uma máscara de felicidade. Eu vejo às vezes as pessoas tirando uma selfie, fazendo uma selfie, nem sei o nome da praga que é, mas quando faz a selfie, dá aquele sorrisão bonito de fechar os olhos, mostra aquele dente branquinho, ainda faz uma posezinha em biquinho, tudo. Aí quando faz aquele sorriso que acaba de fazer a selfie, a cara fecha de novo, né? Volta à realidade do que a pessoa é, né? Amargurada, chateada, angustiada. Mas aí para sair na foto faz aquele sorriso bonito, sorriso falso, né, meu irmão? Que aí quando acaba de tirar a foto, volta para a realidade. Então aí as pessoas que têm se mostrado, né, dessa forma, vivendo uma falsa alegria, vivendo uma falsa paz, não é verdade? As pessoas elas estão vivendo de uma forma em que elas parece que estão vivendo no país das maravilhas, né? Você olha, né, as fotos, você olha as filmagens, né? Não que eu vou aqui generalizar tudo. É claro que existem pessoas felizes, pessoas que têm paz, pessoas que têm condições de estar viajando, né, de estar pagando por tudo, mas eu digo, querido, a maioria, né, que às vezes experimentar, que às vezes ser uma coisa que ela não é. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, né? Pessoas que estão vivendo, né, de uma forma em que quer enganar os outros, mas a gente vê que na realidade, né, aqueles que conhecem mais a fundo, né, que não é nada disso, né? Existe aquela frase, né, tudo para inglês ver, né? Uma campanha que houve e não sei se era foi na escravidão, na libertação dos escravos, né? E fizeram aquela campanha toda de libertação dos escravos no Brasil, mas foi tudo uma encenação para inglês ver, porque depois de muitos anos depois é que veio a libertação dos escravos. Então fizeram, né, tudo para inglês ver que o Brasil tinha entrado no mover, né? Só que não era bem o que estava aparecendo. Então de lá para cá veio essa frase, né? Fazendo as coisas para inglês ver, para dizer que mas na realidade não é. E com isso, querido,
a gente vê que existem muitos cristãos que estão entrando por caminhos, né, que se às vezes não estão vivenciando essa situação de querer mostrar uma coisa que elas não são, de querer aparecer uma coisa que elas não aparentam, né, na realidade de ser, né, aquela felicidade aparente, aquela felicidade, né, demonstrada só atrás de uma câmera, né? Então ela, na realidade dela, é uma vida totalmente deprimida, totalmente entristecida, atribulada, mas quando está na frente de uma câmera, está sentado na mesa de um bar, é uma felicidade só, não é verdade? Então muitos crentes acabam entrando por esse caminho, né? Caindo nessa armadilha, não é verdade? Né? Pessoas que começam a olhar e começam a ver a felicidade dos outros, começam a ver as pessoas prosperando, as pessoas crescendo, e elas não estão crescendo, elas não estão vivendo essa realidade, né? Está vendo as pessoas todo final de semana num bar, todo final de semana numa praia aqui, numa praia ali. Mais uma vez, não estou generalizando, tem gente que tem cacife para isso, né? Mas tem gente que não tem, sabe? E está nessa onda de querer aparecer. Então, existem muitos cristãos que aí acabam olhando a prosperidade, né, falsa, e começa a querer agora ter ciúme, começa a querer agora questionar por que eu sirvo a Deus, eu estou na presença do Senhor e as coisas para mim estão tão difíceis. Por que eu não vivo isso? Por que eu não tenho isso? Por que eu não estou vivendo essa história? Por que todo mundo tem e eu não tenho? Pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a ver que a sua vida espiritual está ruim, começam a ver que o seu casamento está ruim, começam a ver que a sua vida emocional está ruim e quer comparar com aqueles que estão vivendo de uma forma que daqui a um pouco mais a gente vai entender, né, o porquê que eles vivem dessa forma, né? No Salmo de número 73 conta a história de um moço, eu sempre cito ele em algumas pregações, Asaf, né, que foi o segundo maior adorador de Israel, depois que ele já servia, adorava a Deus na época de Davi, depois que Davi morreu, que Salomão edificou o templo ao Senhor, né? Na inauguração do templo, quem estava lá era Asaf, né? Todos os seus filhos ali adorando, né, ao Senhor, e trazia o céu sobre aquele lugar. Então Asaf foi o segundo maior adorador que Israel teve. Então, querido, Asaf chegou um momento em que ele foi olhar a prosperidade do ímpio. Ele começou a ver que a sua roupa era uma roupa humilde, que era uma roupa que veio dos avós dele, o avô dele era sacerdote, passou aquela roupa para o pai dele também, que foi sacerdote, e agora aquela roupa que era do seu avô, era dele, e ele estava com essa roupa na inauguração do templo. Então Asaf agora olha e vê, né, o ímpio, né, o ímpio que eu falo aqui, né, o ímpio significa aquele que faz as coisas impiamente, aqueles que fazem maldade, aqueles que fazem as coisas mais ocultas, né, que defraudam, né, a vida de outros. Então o ímpio se fala nisso, ele cresce, ele prospera em cima de outras pessoas, eles roubam, eles fazem coisas que faz com que eles venham se dar bem. Não sei se você já pegou, né, a mensagem aí, né, relacionada a isso. Quem é que cresce se dando bem nas costas dos outros? Então o ímpio que vive, né, nessa prática, a pessoa que vive nessa prática ímpia, né, fazendo coisas que não agradam a Deus, né, Asaf olhou e viu eles prosperando. E Asaf começou a comparar a sua vida, a sua maneira, que ele era um servo de Deus, um dos adoradores do Senhor, mas que a sua vida não se
comparava com a vida que aqueles ímpios estavam vivendo, né? Carruagens de luxo, cavalo manga larga, e Asaf andando a pé com a roupa do seu avô. A Bíblia diz que Asaf quase desviou da presença de Deus, quase desviou, mas ele entrou para o templo. A Bíblia conta isso. Pega lá a história, Salmo de número 73. Asaf entrou para o templo, e ali Deus mostrou a Asaf todo o fim dos ímpios. Qual era o fim que os ímpios iam ter? E aquilo ali trouxe um alívio para o coração de Asaf. Não que Asaf ficou feliz em saber que os ímpios iriam perecer, que os ímpios iriam morrer, mas ele começou a ver que tudo aquilo que aqueles ímpios estavam fazendo coisas que estavam afastados da presença de Deus, sabe? Estavam longe do querer de Deus. Eu não quero dizer, meu irmão, que para servir a Deus nós temos que ser pobre, miserável. Eu não quero dizer que para servir a Deus você não vai ter condição, sabe, de ter o teu carro, de ter a tua casa, de ter um conforto para a tua família. Eu não estou dizendo isso não, sabe? Estou dizendo que o sinônimo de humildade é você andar rasgado, com roupa do seu bisavô, né, com roupa do seu tataravô. Não, né? Você terá condição, né, se Deus permitir, em te abençoar poderosamente, querido, de trazer a prosperidade bíblica sobre a tua vida, sabe? Tu vai ter condição de dar em vez de emprestar. Amém? Mas eu quero dizer que a situação em que Asaf estava, sabe, era a situação que Deus tinha determinado para a sua vida. Ele andava, só que até um ponto, Asaf andava olhando para Deus, adorando a Deus, sabe, exaltando o nome de Deus. Mas no momento em que os olhos de Asaf saiu de Deus e foi para a realidade dos ímpios, Asaf agora começou a sofrer amargamente com essa situação. Então, uma questão que a gente já disse aqui, querido: pare de olhar para a vida do outro. Pare de olhar para a vida do ímpio, está prosperando se não está. Olhe para Deus. Continue a olhar a Deus, olhar para Deus, porque Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Nessa mensagem, querido, relacionada ao que nós lemos no Salmo 37, né, que nunca viu um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista, ele orienta como devemos nos comportar mediante a essas situações. Como devemos encarar, querido, esse momento de luta, esse momento de estresse, sabe? Esse momento em que você olha para dentro da tua casa, você está cansado. Ontem passamos aqui praticamente o dia inteiro dentro de casa, né? Eu ainda saio de manhã para caminhar, volto, né? Thelma ficou de ontem, né? Hoje, né? O dia inteiro. Quando foi à noitinha, eu virei para minha esposa e disse: vamos passear de carro. E aí a gente pegou o carro e saiu, rodamos a cidade de Campos praticamente toda, né? O centro, né? E deu uma refrigerada, né, querido? A gente fica olhando para as paredes, a gente acaba ficando angustiado. Então, tem hora que a gente está assim, tipo, olhando para as paredes: cadê? Não tem nada para fazer, o que eu vou fazer? Né? E vem os maus pensamentos. Vem agora, querido, a situação que você olha para você e você vê que a tua geladeira está vazia, que a tua despensa está vazia, que até a tua cama está vazia, né? Seu bolso está vazio. Hoje pela manhã eu peguei minha carteira, Senhor, profetizo a bênção do Senhor sobre essa carteira aqui. Profetizei, lancei uma palavra profética sobre a minha carteira. Amém? Então dá uma de doido, querido. Profetiza aí no teu bolso, profetiza aí na tua cama. Não sei o que você espera de Deus, mas coloca diante do Senhor as tuas necessidades. O Salmo 37 foi escrito pelo rei Davi, né? E o momento em que Davi escreveu esse salmo,
Davi já era maduro, para não dizer velho, né? Velho é o Satanás, mas Davi já era maduro, já era um ancião. Então ele fala lá no versículo 25: fui moço, né? Fui moço, agora sou velho. Então Davi, ele já tinha experimentado muitas coisas, Davi já tinha vivido muitas coisas. Amém ou não amém? Então o que Davi experimentou ali na presença do Senhor, desde lá quando ele estava no campo, tomando conta das ovelhas, ele foi passando, vencendo o gigante, foi ali crescendo ali, né, virou rei de Israel, e foi enfrentando todas as batalhas, todas as dificuldades. Agora quando chega naquela idade, naquele momento, nesse momento em que ele escreve o Salmo 37, ele começa a lembrar e começa a observar tudo, toda a tua trajetória, como é que ele conseguiu vencer, como é que ele conseguiu ficar firme na presença do Senhor, mesmo nos momentos, querido, em que ele achava que ele ia morrer, que Deus ia o matar, né, por causa do pecado, por causa do seu pecado. Então ele achou que ele fosse destituído, que ele fosse, né, expulso da presença do Senhor, mas ele passou na presença de Deus aquilo que ele tinha que passar. Mandara sábia. Ele ficou na presença de Deus, querido, sendo perseguido pelo teu filho, sendo perseguido por Saul, vendo a mão de Deus sobre a sua vida e a sua casa, mas ele permaneceu firme. Ele não se desviou, ele não olhou para trás. Davi agora observa tudo, toda a sua vida, toda a sua trajetória, e ele escreve esse salmo, né? E escreve especialmente o versículo 25: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar pão. Mas para Davi declarar, querido, declarar essa situação, igual Paulo quando declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, há um contexto. Havia um contexto na palavra de Paulo, como também há um contexto nesse versículo 25 do Salmo 37, que Davi escreveu, sabe? Então há um contexto, e nós precisamos entender isso, né? Muita gente quer as coisas de facilidade, as coisas prontas, as coisas fáceis, né? Hoje em dia tudo, a maioria é tudo instantâneo. Eu fui comprar uma cenoura ontem para fazer uma dobradinha aqui em casa, né? Estava faltando cenoura, eu gosto de botar uma cenoura, uma batata, e a cenoura estava R$ 1,99. Aí quando eu olhei, tinha um pacotinho, né? Dela descascada, também por R$ 1,99. Eu vou fazer o quê? Vou levar com casca? Eu vou levar logo a descascada, né? O mesmo preço. Aí ele trouxe o pacotinho da descascada. Então hoje, quando você vai no supermercado, você encontra tudo já de mão beijada. Você já encontra um repolho picadinho, encontra a couve picadinha, encontra um monte de coisa picadinha. Só chegar em casa, dar uma lavadinha e fazer a salada que você quer. Hoje você vai no supermercado, qualquer um hoje pode fazer bolo, consegue fazer bolo, querido. E bolo, daqui, sabe? Então a pessoa que não quer ali medir o ovo, medir farinha, medir não sei o que, fermento, vai no supermercado, compra um saquinho, né, da mistura pronta do bolo, segue as instruções que está ali, né, e faz o bolo. Só espera agora botar no forno e esperar o bolo ficar pronto, né? Mas mesmo para comprar a mistura pronta, existe um trabalho, existe um processo. Você tem que sair da sua casa e ir até o supermercado para comprar a mistura. Você tem que olhar, né, as instruções que está ali no saquinho, né, e preparar,
né, da maneira com que eles ensinam. Você não pode pegar aquele pó, enfiar dentro da forma e botar no forno só isso. Não. Existe um processo para você fazer, mas é fácil, é mais fácil do que no tempo da nossa mãe, no tempo da nossa avó, né? Que às vezes nem batedeira tinha, era tudo na mão, toque, 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 toque. Em casa também tem batedeira. A gente usa como é o nome da máquina? Parafusadeira. Eu dou uma pecinha da batedeira, encaixo na parafusadeira, pronto, virou uma batedeira. Que maravilha, né, irmão? Mas a gente não tem uma batedeira, né? Muitos não tem, bate ainda na mão igual a vovó batia. Amém? Trabalhão que dá, ó, que trabalhão. Então tudo tem um trabalho. Então, para a gente entender, querido, o contexto dessa palavra, né, a gente precisa voltar, para a gente entender, né, qual seja, né, o que Davi está falando. Nunca vi um justo desamparado ser. Nós temos que voltar lá e entender isso. Há um processo para chegar até ali, sabe? Nós precisamos entender, querido, que nada é de mão beijada. Tudo há um preço a pagar. Glória a Jesus. Então nós precisamos voltar. Então por isso que eu pedi para deixar, né, a sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 37, versículo 1. Eu vou ler aqui na versão, na linguagem de hoje, né, o que Davi, ele começa agora a instruir, ele começa agora a nos dar, né, uma orientação para que possamos chegar lá no versículo 25, né, conforme ele chegou, de uma maturidade espiritual. Ele chega no versículo 25 e fala: nunca vi. Ele já está com a maturidade espiritual bem lá grande. Ele já passou por muitas experiências. Talvez, querido, que a gente vai ler aqui, né, vai servir para você que de repente não está enfrentando grande dificuldade, mas vai entender, vai aprender e botar em prática aquilo, os conselhos que o rei Davi tem colocado. Talvez você está no meio de uma grande tribulação, de uma grande luta, sabe? Mas não é tarde demais. Basta você somente meditar no que a palavra de Deus ela vem nos instruindo e colocar em prática, querido. Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Talvez a gente esteja sofrendo em determinada área porque a gente não tem colocado em prática o que Deus ele tem nos orientado. Glória a Deus. Primeira coisa, versículo 1 do capítulo 37, a orientação que Davi nos deixa, nos ensina, sabe? Existem outros versículos, mas eu quero destacar alguns aqui, alguns que chamou muito a minha atenção. Então, o primeiro versículo, na linguagem de hoje: não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja. Não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja do que esses maus têm feito. Amém? O que Davi está falando aqui? Ei, pare de ficar olhando, né, para a vida daquelas pessoas ruins, que o tempo deles já está determinado, que o fim dele já está determinado por Deus. Pare de olhar para ele e olhe para o alto, né? O que Davi está falando aqui, né? Vai cuidar da sua vida. Pare de olhar para a vida dos outros. Pare de olhar para o que os outros estão fazendo ou deixam de fazer. Olha para a tua vida e vê como é que ela está hoje, querido. Sabe? Olhe para a tua vida, cuide da sua vida. Segundo ponto, querido, que é ligado a esse primeiro ponto: porque eles vão desaparecer logo, como a erva que seca e logo cai. Então o versículo 2 está incluído no versículo 1.
para a gente não se aborrecer por causa dos maus, sabe? Eu entrego tudo na mão de Deus. Senhor, está na tua mão. É claro que tem hora que eu fico aborrecido, fico chateado, mas uma hora o Espírito Santo vai tratando, vai limpando, e eu paro de ficar olhando, sabe, para determinadas coisas que me aborrecem, sabe, e vou olhar para outras coisas que vai edificar a minha vida. Eu paro de emprestar o meu ouvido para coisas que me aborrecem, e empresto o meu ouvido, entrego o meu ouvido nas mãos do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Terceiro ponto: confie em Deus e faça o bem, pois você habitará na terra e será alimentado. Que maravilha! O Espírito Santo falou nesse versículo aqui comigo, querido, né? O Espírito Santo falou comigo, amém? Que esse habitar na terra é o dia de hoje. Quando a gente confia em Deus e faz o bem, a gente habita nessa terra, né? E seremos alimentados pelo Senhor. Então eu faço bem, né? Eu confio no Senhor e o Senhor cuida de mim aqui nessa terra ainda, sabe? Nessa terra em que a gente está vivendo. Então são esses conselhos, querido, que nós temos que aprender. Se eu fosse você, eu copiava isso no papel, colava na geladeira, sabe? Para que você, todos os dias, você venha ver isso e venha colocar em prática. Quarto ponto, querido, que a sua felicidade, o seu deleite, esteja no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Deleita-te no Senhor, sabe? Deleitar é você ter regozijo, felicidade. Deleita-se, né? Que a sua felicidade, o seu deleite esteja no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Que maravilha! Que maravilha! Quando a gente começa a parar, querido, de ficar olhando, né, para as coisas que a gente vê que já está com um destino traçado, a gente olha, a gente já entende, assim, essa pessoa, nessa situação, não tem Deus ali. Então, saio fora da aparência do mal e vou buscar o que Deus tem para a minha vida. Amém? O que Deus tem preparado para mim, eu vou buscar isso. Eu não vou ficar com a minha mente dividida. Mas fulano de tal está crescendo. Mas ciclano de tal está vivendo dessa forma. Eu estou aqui, Deus olha para mim. Não, meu querido. Eu vou pedir a Deus para olhar para mim, mas sem a intenção de querer se comparar com as outras pessoas. Eu vou confiar, é o que diz aqui, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Começa agora a filtrar aí esse desejo do teu coração. Começa agora a fazer uma faxina aí, querido, nessa alma. Aonde está o desejo aí no teu coração? Começa a fazer uma faxina. Começa a tirar sentimentos, querido, de inveja, sentimentos que queiram aparecer, ser igual ao outro. Não, o que Deus tem para você é totalmente diferente do que o outro tem. O que Deus tem preparado para mim e para você, querido, são coisas grandiosas, em nome de Jesus. Amém? Basta somente a gente estar cumprindo com isso aqui, né? Entregar nossa felicidade, né, para o Senhor. Quinto ponto: ponha a sua vida na mão do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Ponha a sua vida na mão do Senhor, confia nele. Tem gente, pastor, eu tenho que estar, eu tenho que confiar no tanto em Deus, as coisas não têm acontecido. Olha só, você tem duas opções, querido.
Ou você confia em Deus, ou então você abandona esse Deus. Que não pode ficar murmurando. Que se você ficar murmurando, você vai se comparar com aquele povo que saiu lá do Egito. Murmuradores. E que não entraram na terra prometida. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para eles, eles não tomaram posse. Está disposto? Está disposta a pagar o preço por isso? Abrir mão daquilo que Deus tem na sua vida, tem para a sua vida, para a sua família? Nessa caminhada toda que a gente tem, queridos, sempre a gente aprende algumas coisas. E a gente aprende o seguinte: aquele que murmura, a bênção está assim, ó, pertinho. Aí o cara vai e murmura: está demorando demais a minha bênção. Ei, o anjo passa e vai servir a outro. Ou então você sai e volta lá para o final da fila. Para de murmurar, meu querido. Pare de ficar questionando as coisas de Deus. Tem coisa que Deus quer tratar com você. Você está aí, ó, está brigando com Deus. Deixa Deus tratar, meu irmão. Se está doendo em alguma área da sua vida, é porque Deus está tratando aí. Relaxa. Sabe? Que enquanto estiver reclamando, estiver murmurando, o tratamento vai continuar. Glória a Deus. Sexto, Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a sua justiça brilhe como o sol de meio-dia. Você já reparou o sol de meio-dia? Primeiro que é quente para chuchu, né? E segundo, que você não encontra uma sombra. Quando o sol está de lado, faz uma sombra não sei aonde, mas quando está em cima é difícil você encontrar uma sombra. A luz do sol está iluminando tudo. Então não deixa nada escondido. Então o que diz aqui, ó, Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, né? Bem clara, bem iluminada, para todo mundo ver a tua honestidade. Se você é uma pessoa honesta, o Senhor fará com que a tua honestidade seja como a luz, venha brilhar aonde você estiver. E com a sua justiça, e com que a sua justiça brilhe como o sol ao meio-dia. Glória a Deus, né? Então, a justiça que há na tua vida não terá sombra em lugar nenhum. Vai brilhar como o sol. Não vai ter nada em oculto. Vai estar brilhando ali, ó. Que é coisa mais iluminada, só a glória de Deus. Mais iluminada do que o sol, né? Vai estar ali, ó, o brilho do sol ao meio-dia. E a tua justiça o povo vai ter que ver. Você vai andar em justiça e as pessoas vão reconhecer, porque não vai estar em oculto. Só anda em oculto, querido, aquele que não quer demonstrar a justiça que Deus colocou na sua vida. As coisas que Deus colocou na sua vida, as pessoas querem guardar para si, ou não querem fazer, sabe? Mas aqueles que creiam no Senhor, eles vão manifestar, sabe? A glória de Deus aonde estiver, em nome de Jesus. 7. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Olha que coisa forte. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará
disso. Amém? Então fica tranquilo, querido, né? Você pegar esse Salmo de número 37, você vai ver coisas fortes ali, as comparações, né, do ímpio, né, com o justo. Você vai ver, né, a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Então fica firme, querido. Tu não vai morrer no estado que você está, não. Tudo na vida cristã é um processo. Nós estamos em processo todos os dias, toda hora. Mas às vezes tem processo que dura mais, né? Porque às vezes é por nossa própria culpa que a gente não permite Deus trabalhar da maneira que deveria trabalhar, que a gente está sempre murmurando, sempre questionando, né? Ou porque, querido, esse tratamento é prolongado mesmo. Amém? Então fica firme. 8. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, não te indignes para fazer o mal. Preste atenção. O 9 está ligado ao 8, porque os malfeitores serão desarraigados, destruídos. Amém? Então, verso 8: não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, não te indignes para fazer o mal. Tem crente aí, querido, que está querendo escorregar para o lado das trevas. Tem crente aí que está com a sua mente, sabe, já querendo desviar do caminho da verdade. Está ficando furioso, está ficando com raiva. Está aqui na palavra aqui, ó. Não te indignes para fazer o mal. Ou seja, não deixa que essa situação venha dominar a sua vida para você praticar o mal. Versículo 9 diz: porque os malfeitores, ou seja, os que praticam a maldade, praticam o mal, serão desarraigados, ou seja, destruídos. Quem pratica a maldade, quem pensa a maldade, quem age na maldade. E para fechar, querido, nós vamos fechar com o versículo 25, que nós lemos: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Deus seja louvado. Se nós pegarmos, querido, esses exemplos que o rei Davi deixou, né, para toda uma geração, chegou até a gente. Ele, como homem segundo o coração de Deus, ele, como homem que sempre esteve ali na presença do Senhor, passou por coisas ruins, passou por dificuldade, estava ali sempre pronto para fazer o bem, mas a maioria das pessoas o perseguiam, queriam o matar. Ele, amigo do rei Saul, sabe? Saul despertou um ciúme por ele querendo fazer o bem para Israel e Saul querendo matá-lo. Não é assim que às vezes acontece na nossa vida? A gente quer abençoar as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas, sabe? Mas parece que o Satanás encosta na vida das pessoas. Está igual a novela da Record, né? O Caim, né, com a maldade, o Satanás sempre ali ao derredor, né? Não falava nada, mas a ingerência que ele deixava, né? O sentimento que ele jogava,
Então Caim ali com aquele, eu achei muito exagerado aquilo, sabe? Caim, eu tive raiva, de vontade de entrar lá no jardim do Éden, né, que ele já estava fora do jardim do Éden, né? Socar a cara dele, porque me deixou com raiva, né? Exageraram muito na raiva de Caim. Mas a gente vê ali, né, querido, aquela ingerência do maligno ali e trazendo as coisas ruins para o coração de Caim. Então que a gente possa aprender com Davi, né? Davi, ele passou, um ser humano comum como a gente, mas ele passou por dificuldades, sabe? Por momentos ruins, né? Foi perseguido ali, o mal sempre tentando alcançar ele para tentar derrotar ele, derrotou ele, derrubou ele uma vez só, né? Foi quando ele pecou, ali se deitou com Betseba. Mas aí o restante Davi continuou na presença do Senhor, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, se humilhando diante da presença do Senhor. Querido, isso é um exemplo de vida para a vida dos cristãos, querido. O que mais você quer para você melhorar, para a gente melhorar, querido, a nossa comunhão para com Deus? Está faltando alguma coisa? De repente está, meu irmão. Mas eu não vou culpar a Deus por estar faltando alguma coisa. A gente canta lá na igreja, né? Não tenho falta de nada. E é uma verdade, porque quando nós temos Jesus na nossa vida, Ele supre a necessidade. Você está com falta de alguma coisa, Ele supre. Você está com vazio em alguma área na tua vida, Ele vai preencher esse vazio. Agora só não acontece na vida de determinadas pessoas, porque as pessoas já estão com a tua mente, querido, viciada com as coisas mundanas. As pessoas já estão pensando já em desviar, se afastar do caminho de Jesus. Estão na presença do Senhor de máscara. Estão na presença do Senhor, conforme lá no início nós estávamos falando, como os ímpios agem, com falsidade, com faz de conta, sabe? Na frente dos outros é uma beleza, mas por trás é o Satanás. Só pensa em maldade. Não querem mais saber e buscar a presença de Deus. Eu tenho um recado para você, querido. Se você está na situação de que, não sei se eu fico, toma uma posição agora. A posição é você permanecer na presença do Senhor. Buscar a presença do Senhor, deixar de lado esses maus caminhos, maus pensamentos. Agora, se você não quer, se jogue logo no mundo. Vá para o mundo, querido, vai experimentar aquilo que a tua carne está desejosa. Agora não pode viver de capa. Conforme eu falei, a gente fica cantando, as pessoas, Deus vai virar cativeiro, ninguém mandou largar a rede, e não sei o que. Meu irmão, tem que ser fiel, tem que ser justo, tem que ser obediente, porque senão vai continuar na mesmice, na mesma porcaria de vida que está. Está na hora de mudar, meu irmão. 2021 é ano de mudança. É ano de mudança. Acontecendo o que você quer ou não acontecendo, comece agora a mudar essa página aí, meu irmão. Talvez você está falando, pastor,
senhor fala isso aí porque é fácil para o senhor. Não, não é fácil não, meu irmão. Fosse fácil, eu estava acordando 10 horas da manhã, não estava nem esquentando a cabeça. Mas Deus tem um chamado. Deus tem colocado coisas nas minhas mãos. E eu não posso negligenciar com isso. Eu fico agoniado quando eu vejo a obra de Deus sendo feita relaxadamente. É seguir o que o salmista tem ensinado. É manifestar aquilo que Deus ele tem nos orientado. Glória a Deus. Marilza, Deus abençoe, querido. Silvia, um abraço. Deus abençoe. Vamos concluir essa palavra, querido. Davi, ele foi e continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Não foi qualquer pessoa. Davi foi um grande vencedor, por isso, por isso ele deixou, todos esses relatos, deixou os salmos escritos. Então, se você quer ter a sua mudança, quer ver a tua vida mudada, pare o que você está fazendo hoje. Pare a maneira com que você está agindo hoje, a maneira com que você está pensando hoje. Pare agora. Sabe? Pisa no freio aí, ó. Quer ver as coisas mudarem, querido? Para o que está fazendo, desliga o motorzinho aí, está te levando para um monte de coisa errada, Não é você fazer da sua maneira, do jeito que você quer, mas é você começar a ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. É você começar a querer, querido, colocar em prática coisas novas que o Senhor está falando, está fazendo na tua vida. Sou um pastor já há alguns anos, comecei a experimentar algumas coisas agora a partir desse ano, e foi o que eu falei, a posição que eu tomei, Deus começou a acrescentar. Veio o projeto da Camila Barros, que tem também me direcionado em algumas coisas, e é coisas que eu não vou parar de fazer, eu vou continuar e melhorar mais ainda, Se você não acompanhou aí o projeto da pastora Camila Barros, vai acabar agora a semana que vem, nessa semana agora, terça-feira. Foram 4 aulas que ela deu. Que aula abençoada. Amém? Então, tomei posse de um bocado de coisa que foi ministrada. Ouça o que Deus fala contigo hoje. Ouça o que Deus fala contigo hoje. Deus não quer te ver sofrer. Deus, Ele quer te ver feliz. Mas da maneira com que Ele quer te conduzir, não da maneira com que você quer ir. Comece a mudar. Busque o melhor que Deus tem para a tua vida. Busque o melhor de Deus.